Ainda tem sido uma aventura, às escuras, a montagem de um musical aqui no Brasil para você? Como é que é isso? Me explica um pouquinho. Eu acho que assim, a gente tem fazer teatro no Brasil ainda é muito difícil, né? Seja musical, seja infantil. Eu costumo dizer que o trabalho é sempre o mesmo. Você vai fazer um infantil ou um adulto, o trabalho é o mesmo. A gente ainda é muito escravo do patrocínio, né? E aí você tem toda uma gama de caminhos, né? Até a verba para poder patrocinar o seu projeto. Então, é difícil, fácil não é não, é um caminhozinho difícil, mas o mercado se profissionalizou, né? Esse retorno do público tem muito a ver com o fato do mercado ter se profissionalizado mesmo, né? Assim, acho que musical o Brasil sempre foi muito. A gente fala, nossa, os musicais agora, mas não, sempre se fez muito musical, né? Sandra Brea e Miele já faziam muito musical, enfim, Ginane Machado já fazia muito musical, então acho que é uma característica muito do Brasil e muito carioca também, a coisa da música, ela é muito presente no dia a dia, né, do povo, e por isso talvez esse reconhecimento e essa força, claro que tem a ver também com a qualidade dos musicais que estão sendo apresentados, né, óbvio, mas acho que já havia assim uma tendência muito nossa a gostar de música, a ir atrás dos musicais. Certo. Me diz uma coisa, por que essa paixão pelos musicais? Bom, assim, é um misto, né? A minha formação é em teatro, eu sou atriz. Mas eu fui criada num ambiente extremamente musical. Eu morava com a minha madrinha, que foi uma cantora muito famosa na década de 60, Luciene Franco. E lá em casa a casa vivia cheia de músicos. Eles viviam fazendo música à noite, tomando uísque, tinha uma galera lá quase toda noite. E eu cresci muito embalada por aquela produção, né, que se realizava, aquela criatividade toda. E cresci muito musical mesmo, assim. Eu gosto muito, os meus projetos, os meus roteiros são todos de musical, são todos com música. Certo. É onde eu realmente consigo me expressar melhor. Uhum. Geralmente os artistas que trabalham com musicais são pessoas com múltiplos talentos. Como é a sua formação artística? Como você chegou à vida artística? Conta um pouquinho sobre a sua vida. Na verdade, assim, tem essa coisa da infância, né, do berço ali, da casa sempre muito cheia, muito rodeada de música, e eu sempre gostando muito. Cresci querendo fazer teatro, fui fazer artes cênicas, fui fazer Unirio, comecei a trabalhar, já comecei a fazer teatro, e aí já comecei a fazer musicais, os infantis com música, e ficou muito visível para mim que esse era o meu caminho, que o que eu gostava era de atuar cantando e não ser cantora. Nunca tive esse sonho de ser cantora, gravar um CD, nada disso. A minha praia era mesmo o teatro musicado. Né? Aí comecei a trabalhar com o Luiz Antônio Barros, que era um diretor musical muito atuante na década de 80 e 90, que faleceu em 90, e aí a gente formou um grupo, que era uma companhia de teatro, está aí até hoje, o Fosco Aveludado, tem 21 anos, que era um coral de atores, um coral cênico, a gente encenava música. E nele eu fiquei esses anos todos, e ali eu desenvolvi todo a minha experiência mesmo, vocal, de palco com música, toda essa questão mais técnica, né? O musical te exige um preparo mais técnico, você lida com questões muito técnicas, né? Microfone, músicos, som, um pouquinho mais refinado, né? Um refinamento um pouco maior no sentido da produção, da direção, um olhar um pouco mais cuidado, não que os outros não sejam, mas você tem elementos a mais para serem cuidados, né? Numa produção musical. E aí, quando eu entro em cena, aconteceu essa semana, por exemplo, uma amiga minha foi assistir o espetáculo no domingo e eu estava tão feliz quando acabou o espetáculo, assim, essa questão da plenitude, quando você está em cena e você comunga com o público, sabe? Tem uma comunhão ali que se dá que só confirma que eu fiz a escolha certa, que eu estou no lugar certo, é isso que eu vi. Eu vim aqui para fazer isso. Não importa muito se é o maior, se é o melhor musical, se é o maior, se é a maior atriz, se é a mais famosa, não é essa a questão. A questão é que você tem algo a dizer e alguém quer ouvir, e essa comunhão se estabelece toda noite no teatro, e isso é o que deixa o artista pleno e feliz de estar realizando o que ele veio fazer nessa vida, né? É importante registrar isso, que a você que está aí ligadinho na Bandeirantes, hoje nós vamos falar, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar falando sobre o espetáculo. Nós estamos aqui falando e
procurando saber um pouquinho da vida da Márcia Santos. E a gente volta já já. Desliga.